Persona. O apóstolo Pedro está com uma dúvida. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Para entender a pergunta de Pedro, é preciso entender o significado dos números na Bíblia. O número 1, obviamente, significa unidade. 2 é o número de testemunhas necessárias em qualquer coisa. 3 é um testemunho perfeito. O número mínimo de pernas para uma mesa, parar em pé. É algo suficiente em si mesmo, o número 3. Deus é um, mas é também 3. 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tenta entender, é Deus. 4 nos fala de simetria dos 4 cantos da terra, por exemplo. 5 é responsabilidade, é a ação que você executa com os 5 dedos da mão. 6 é o número que não chega a 7, é incompleto. 7, portanto, é algo completo. Ele aparece em profusão no livro de Apocalipse, que completa a revelação de Deus. Portanto, Pedro estava perguntando se 7 vezes, o número completo, era suficiente para perdoar alguém. Jesus responde que deve perdoar 70 vezes 7, o que equivale a perdoar 70 vezes sempre. Mas isso também não é uma lei, como nada é lei para o cristão. No Antigo Testamento, Deus deu 10 mandamentos e centenas de preceitos que só serviram para provar que somos incapazes de atingir as expectativas de santidade exigidas por Deus. Então Deus revelou a sua graça ao nos perdoar incondicionalmente. Ok, você dirá que é injusto perdoar alguém sem uma reparação, sem que pague pelo que fez. Correto. E foi isso que Jesus veio fazer. Veio pagar pelos pecados do pecador, que é incapaz de pagar. Para que agora o perdão pudesse ser gratuito. Uma vez salvo por graça, que é um favor imerecido, o cristão vai, obviamente, andar de acordo com a vontade de Deus, e isso vai mostrar que ele é salvo por graça. Ele vai perdoar, não por obrigação ou para receber algo em troca, mas porque Deus fez isso com ele. Deu para entender que o cristão não vive por leis ou regras, mas por reflexo. Ele deve refletir o que vê em Cristo. Quando eu perdoo, faço isso porque fui perdoado. Quando dou algo a alguém, eu faço isso porque Jesus abriu mão de tudo por mim. Quando amo, é porque eu fui absurdamente amado. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E coisa alguma poderia fazer Ele me amar menos. Afinal, quando Ele me encontrou, Ele me amou e me salvou. E como é que eu era? Eu era um pecador perdido, inimigo dele, uma completa ruína. Você não será perdoado por amar muito a Deus. Você só pode ser perdoado por ser muito amado por Ele. Sua dívida é impossível de você pagar com seus próprios meios, como a dívida do servo da história dos próximos 3 minutos. No capítulo 18 de Mateus, Jesus compara o reino dos céus a um rei cujo servo lhe deve 10.000 talentos. 10.000 talentos são 350 toneladas. Se for de prata, são 120 milhões de dólares. Se for de ouro, 8 bilhões e meio. Jesus quis mostrar que a dívida era impagável. O rei ordena que o servo, sua mulher e seus filhos sejam vendidos como escravos, mas o servo implora por paciência e o rei, movido de compaixão, cancela toda a sua dívida e o perdoa. O rei da parábola é Deus, e nós somos o servo devedor. Mas o servo perdoado não considera o quanto lhe foi perdoado e trata sem misericórdia um colega seu que lhe devia uma quantia infinitamente menor. Ao saber disso, o rei entrega o servo ingrato aos torturadores até que pague toda a dívida. Observe que o contexto fala do reino dos céus e não do céu propriamente dito. Como já vimos nesta série, o reino dos céus é a esfera dos que, neste mundo, professam sujeição ao rei que está no céu. Portanto, tecnicamente falando, o perdão aqui é mostrado em seu caráter governamental, não eterno. E é por isso que o rei da parábola pôde voltar atrás e cancelar o perdão dado ao servo ingrato. Quando o assunto é o perdão eterno, quem crê em Jesus como seu Salvador é perdoado eternamente de seus pecados. E esse perdão não corre o risco de ser cancelado, já que foi obtido por graça e não por mérito. Mas isso não dá o direito ao crente em Jesus de viver aqui como bem entender. Neste mundo ele continua sujeito ao governo de Deus e ao fato de que para toda ação existe uma reação nessa vida. É por isso que Jesus diz que tudo que o homem semear, ele ceifará.
Alguém que se drogava continuará sujeito aos danos causados em seu organismo, mesmo que se converta e abandone o vício. Do mesmo modo, o cristão que não perdoa o seu próximo também acabará sofrendo em sua vida aqui. Quando você nasce de novo pela fé em Jesus, passa a ser filho de Deus. E é tratado assim por Ele. Nós disciplinamos os nossos filhos rebeldes, e Deus faz o mesmo com os dele. Como saber se você é um filho de Deus? Crendo em Jesus, suplicando por perdão, como fez aquele servo. Se você realmente crê em Jesus como seu Salvador, sua vida dará testemunho disso. Sua boca irá falar do quanto Deus fez por você, e você tratará os outros com a misericórdia com que foi tratado. Você saberá perdoar como foi perdoado. Aqui você conheceu o servo que devia milhões. Nos próximos 3 minutos, você conhecerá o jovem milionário. No capítulo 19 de Mateus, vamos encontrar um jovem milionário que tinha tudo, menos a vida eterna. Por isso, ele pergunta a Jesus: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Ele está duplamente equivocado por chamar Jesus de mestre e por acreditar que a vida eterna se obtém fazendo bem. O jovem coloca Jesus, que é Deus e homem, no mesmo nível dos mestres religiosos de Israel. A resposta de Jesus tem por objetivo ver se cai a ficha do rapaz. Por que me pergunta sobre o que é bom? Só existe um que é bom. Jesus responde assim: exatamente, o único bom é Deus, e ele estava bem ali na frente do jovem. Infelizmente, a ficha não cai. Por isso, Jesus continua testando o jovem. Jesus diz a ele que, se quiser entrar na vida, deve obedecer os mandamentos. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar os pais e amar o próximo como a si mesmo. Na lei dada a Moisés havia 10 mandamentos, mas aqui Jesus só menciona os relacionados ao próximo, já que o rapaz tinha sido reprovado em reconhecer e amar a Deus, que estava bem ali na sua frente. Se eu perguntar se você obedece todos os mandamentos dessa lista, o que você dirá? Será que é capaz de afirmar de boca cheia que nunca mentiu, que honra seus pais e ama o próximo como a si mesmo? E quando o assunto é matar e roubar, não se esqueça de que Jesus disse que basta pensar nisso para ser lançado em sua conta. Você sabe que não tiraria nota 10, você tem certeza disso. Nesse teste você não passaria, não é mesmo? Mas o que responde o jovem milionário da história? A tudo tenho obedecido. O que me falta ainda? Você teria coragem de responder assim para o Criador e Senhor do universo? O jovem continua achando que a vida eterna é recebida por uma barganha do tipo: eu faço e Deus é obrigado a me recompensar. Ele não conhece a graça de Deus, a única maneira de se receber a vida eterna. Ele não é capaz de admitir a sua incapacidade de obedecer aos mandamentos, e ele não é capaz de se colocar diante de Deus como um pecador perdido. Jesus dá o golpe final, que revela que as respostas do jovem não têm consistência alguma. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus diz isso a ele. E quando ele ouve isso, o jovem se afasta, triste, porque era milionário. Ele não amava o próximo como a si mesmo, coisa nenhuma, e nem queria seguir Jesus. A história teria sido outra se o jovem tivesse admitido a sua incapacidade de obedecer, se ele tivesse suplicado por misericórdia e graça. O problema não era o dinheiro dele, mas o seu apego ao dinheiro e a sua jactância de afirmar que era capaz de amar o próximo como a si mesmo. Quem pode isso? Jesus continua falando dos ricos nos próximos 3 minutos. Depois da conversa com o jovem milionário do capítulo 19 de Mateus, Jesus explica que dificilmente um rico poderia entrar no reino dos céus. E continua explicando que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Alguns dizem que camelo é camelo mesmo, outros dizem que é uma corda de amarrar navios. A agulha às vezes é interpretada como uma agulha de costura e outras como uma pequena porta numa muralha. Seja o que for, Jesus deixa bem claro que está falando de algo que é impossível aos homens. É essa a mensagem. Para os discípulos, aquilo era um choque.
No Antigo Testamento, Deus prometia abençoar com prosperidade e riquezas os obedientes. E agora Jesus diz que prosperidade é um empecilho à bênção e salvação. Como pode ser? Simples. O rico tende a fazer da riqueza o seu Deus. Qualquer coisa pode ser o seu Deus. E o homem moderno não é nem um pouco menos idólatra do que os antigos que adoravam ídolos de pedra. Se você acha que não pode viver sem alguém, sem uma pessoa que você adora, essa pessoa é o seu ídolo. Se você acredita que não poderá ser feliz sem aquele carro novo, aquele é o seu idolomóvel. Se você depende da conta bancária para se sentir seguro e realizado, seu Deus é Mamon, o dinheiro. Responda sinceramente, você não se sente mais confiante quando tem algum dinheiro no bolso? E se puder andar sempre na última moda, isso não lhe dá a sensação de ser alguém? É claro que dá. Em marketing, nós chamamos a isso de poder de compra. E como todo ser humano gosta de poder, fica fácil perceber que quanto mais dinheiro, maior a sensação de poder, influência e domínio. Mas é bom entender também que riqueza alguma tem valor em si mesma. Somos nós que atribuímos valor à prata e ao ouro. Alguns valorizam tanto a pobreza que isso acaba se transformando na sua riqueza e passam a olhar com desdém os ricos. Você deve conhecer alguém que se acha melhor do que os ricos só por ser pobre. Preste atenção, qualquer coisa, seja riqueza ou pobreza, saúde ou doença, força ou fraqueza, qualquer coisa que lhe dê a sensação de ser alguém, essa coisa é o seu Deus. Pedro pergunta a Jesus, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus responde, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A ideia é essa. Não há coisa alguma que você possa ter, ser ou fazer. E daí a palavra impossível, que contribua para a sua salvação. Tudo vem de Deus, para que a glória da sua salvação seja exclusivamente dele. Deu para entender que a salvação é por graça e não por mérito. E é também sobre o princípio da graça que o empresário dos próximos 3 minutos irá recompensar os seus empregados. Video persona. No final do capítulo 19 de Mateus, os discípulos perguntam o que ganharão por terem deixado tudo para seguir Jesus. Ele promete que os que abrissem mão de tudo para segui-lo receberiam 100 vezes mais além da vida eterna. Certamente Deus tem uma recompensa para a fidelidade que vem depois de crer em Jesus. Afinal, como você poderá segui-lo se não crer nele? Porém, Jesus alerta que muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E no capítulo 20 ele mostra o contraste entre justiça e graça, usando uma parábola. Agora o reino dos céus é comparado a um empresário que contrata diaristas para a sua vinícola. Com os primeiros que chegam, que começam a trabalhar, digamos, às 6 da manhã, ele combina pagar uma moeda de prata, e eles concordam. Era o salário mínimo suficiente para a cesta básica de um trabalho diário. À medida que o dia passa, ele contrata outros sem combinar o valor. Diz apenas que lhes pagará o que for justo, e eles aceitam. Portanto, apenas os primeiros tinham, por assim dizer, um contrato formal determinando o valor a receber. No final do dia, o empresário começa a pagar os últimos, os que tinham sido contratados quase no fim da jornada de trabalho, e trabalharam poucos minutos, dando a estes o mesmo pagamento dos primeiros que trabalharam o dia inteiro no sol. Ninguém reclama, exceto os primeiros, os que tinham um contrato formal. Será que tinham razão? Não, não tinham. O empresário foi justo ao pagar a eles o que tinha sido combinado. E não foi injusto ao pagar aos outros o necessário para o seu sustento. Se recebessem menos, os seus filhos passariam fome. Os primeiros foram tratados com justiça, os últimos foram tratados com graça, a mesma graça que dá a cada um segundo o coração de Deus, e não segundo o merecimento do homem. E Deus tem um coração grande e cheio de compaixão. Se você não entender isso, vai achar injusto que um assassino convertido minutos antes da cadeira elétrica receba o mesmo céu de alguém que creu em Jesus quando jovem e levou uma vida de devoção a Deus. Sabe por que você acha injusto? Por se considerar melhor que o assassino. Se Deus tratar você e eu com justiça, seremos ambos condenados, já que todos somos igualmente pecadores e transgressores da lei de Deus.
Até na lei dos homens, apesar da pena variar, tanto o homicida quanto o que estacionou em local proibido são transgressores da lei. Para Deus poder ser justo e misericordioso, Jesus aceitou receber na cruz o castigo pelos pecados, tanto do homicida quanto de qualquer outro que crê nele. Agora Deus pode salvar, por graça, quem crê no seu Filho Jesus. E é desse sacrifício, um tema recorrente em toda a Bíblia, que Jesus voltará a falar aos seus discípulos nos próximos 3 minutos. Mário Persona. No capítulo 20 de Mateus, você encontra Jesus e seus 12 discípulos indo a Jerusalém. Ele chama os discípulos em particular para lhes revelar algo, mas o que diz não é novidade. É a terceira vez nesse evangelho que ele diz que vai a Jerusalém para ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, para ser condenado à morte e entregue aos romanos para ser humilhado, açoitado e crucificado. Muita gente pensa que a Bíblia é um livro de instruções, algo do tipo, o que devo fazer para ir ao céu? O tema central da Bíblia não é você, e nem o que você deve fazer. A Bíblia inteira fala de Jesus e do que ele fez. O tema central e recorrente da palavra de Deus é Jesus, sua morte e ressurreição. É para isso que ele explica que está indo a Jerusalém, e foi para isso que ele veio ao mundo. Quando o apóstolo Paulo explicou o que é o Evangelho, em sua carta aos cristãos de Corinto, na Grécia, ele resumiu assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De que Escrituras ele falava? Do Antigo Testamento, já que ainda não existia o Novo Testamento. Jesus já era o tema central das Escrituras do Antigo Testamento séculos antes de vir ao mundo. É de Jesus em sua morte que fala cada sacrifício de animal inocente encontrado no Antigo Testamento. Começando pelo primeiro, Deus sacrificando um animal para com a sua pele cobrir o pecado de Adão e Eva. Veja os Salmos, por exemplo. Muita gente lê os Salmos como se fosse um livro de orações, um livro devocional, um livro motivacional até. Mas o texto assume uma nova perspectiva quando é lido como a expressão dos sentimentos, sofrimentos e glórias de Jesus. O Salmo 23, aquele que diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, só existe porque antes vem o Salmo 22, que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Lançam insultos contra mim, a minha língua gruda no céu da boca. Homens maus me cercaram, traspassaram minhas mãos e meus pés, sortearam as minhas vestes. Sim, é Jesus dizendo isso 1000 anos antes de vir ao mundo. O que a morte e ressurreição de Jesus significam para você? Será que isso é a coisa mais importante do mundo para você? Tomara que sim, pois pelo jeito os discípulos não davam a mínima para isso, pelo menos a essa altura dos acontecimentos. Nem bem acabam de ouvir Jesus anunciar sua própria morte e eles já estão preocupados em saber quem ocupará as melhores posições no reino de Jesus. Não acredita? Então veja nos próximos 3 minutos. Na continuação do capítulo 20 de Mateus, encontramos a mãe de Tiago e de João pedindo a Jesus um lugar para seus filhos à direita e à esquerda de Jesus no seu reino. Jesus diz que eles não fazem ideia do que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Pergunta ele, referindo-se ao seu martírio iminente. Os dois respondem que sim, mal sabendo eles que realmente seriam martirizados. Jesus sabia que Tiago sofreria a morte de um mártir e João levaria a vida de um mártir, exilado na ilha de Patmos. Os outros discípulos ficam indignados, provavelmente porque Tiago e João foram mais rápidos em requisitar uma posição. Da primeira vez que Jesus anunciou a sua morte, e essa agora é a terceira vez, da primeira vez Pedro o interpelou dizendo que isso jamais aconteceria. Da segunda vez, os discípulos estavam mais interessados em saber quem seria o maior no reino. Agora eles estão preocupados com as posições que irão ocupar no reino. Assim é o ser humano, ignorante, indiferente aos pensamentos de Deus. A menos que você tenha o Espírito Santo de Deus habitando em você, o que é recebido pela fé em Jesus, os seus pensamentos nunca serão os pensamentos de Deus. Para responder às pretensões de poder e domínio dos discípulos, Jesus aponta para si mesmo. Aquele que não veio visando receber coisa alguma, mas dar o que tinha de mais precioso à sua vida. Ao contrário do que acontece no mundo,
Para Deus, as pessoas mais importantes não são as mais poderosas, não são as que estão no topo da pirâmide, onde todos querem estar. Para Deus, o importante é quem está na base. Se Jesus não tinha vindo para ser servido, mas para servir, que posição os seus discípulos deviam esperar? Como eu e você, os discípulos acreditavam que os mais fortes, inteligentes e poderosos são os que sobrevivem, vencem e dominam sobre os mais fracos. Na natureza pode até ser assim, mas nas coisas de Deus não. Ali estava um que era o contrário de tudo isso, um fraco e humilde servo de todos. Alguém que o mundo em breve veria como perdedor pendurado numa cruz. Jesus tinha vindo dar sua vida em resgate por muitos. Já pensou nisso? Um resgate é dado para libertar um prisioneiro. Se você acha que é livre, não vai dar valor nenhum a esse resgate. Mas se você se reconhece como alguém que precisa de libertação, porém acredita que ela seja obtida por seus próprios esforços, será que entendeu por que Jesus morreu? Observe também que esse resgate é por muitos e não por todos. Isso mesmo. Muita gente vai ficar de fora e eu espero sinceramente que você não esteja entre esses. Nessa hora, é preferível até ser como os cegos dos próximos 3 minutos. No final do capítulo 20 de Mateus, Jesus sai de Jericó, seguido de uma grande multidão. E no caminho ele é abordado por 2 cegos. Ao ouvirem dizer que Jesus passava, eles imediatamente começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não perdem tempo. E se fosse aquela última oportunidade que tinham de se encontrar com Jesus? E se for esta a sua última oportunidade de se encontrar com Ele? Apesar de cegos, eles enxergavam melhor do que os religiosos do seu tempo. Chamar Jesus de filho de Davi era reconhecer que ele era o Messias, algo que os fariseus não queriam admitir. Uma coisa fica muito clara: os cegos não fazem parte da multidão. Eles se dirigem a Jesus individualmente, expondo a sua angústia. A multidão pede que os cegos se calem, mas eles não estão nem aí com a multidão. Muitos seguem a Jesus junto com a multidão, achando que têm visão. Outros se reconhecem cegos, mas enxergam quem Jesus realmente é. Você não será salvo seguindo a multidão ou as tradições religiosas que recebeu dos seus pais. A salvação é algo individual, é algo entre você e Deus. Algo que começa com o reconhecimento do seu pecado e um clamor por misericórdia. Aquelas pessoas tentam impedir os cegos do mesmo modo como uma multidão de amigos e parentes tentará manter você longe de Jesus. São pessoas até com boas intenções, mas que estão enganadas, achando que a salvação você obtém na coletividade de uma religião, como se Deus salvasse no atacado. Os cegos clamam por misericórdia e Jesus pergunta o que eles querem que ele lhes faça. A resposta vem sem rodeios. Queremos que abra nossos olhos. Nada de pompa ou discursos cheios de termos teológicos. Não, eles tampouco estão preocupados se aquele testemunho público de incapacidade e a confissão de quem Jesus realmente era poderia arranhar sua imagem. Eles não têm vergonha de saírem por aí atrás de Jesus clamando por misericórdia. E o que Jesus faz? Manda os cegos se tornarem membros de alguma igreja, pagarem o dízimo, algum carnê? Não. Ele simplesmente toca os seus olhos e imediatamente eles passam a enxergar. Você já foi tocado por Jesus? Você já teve os seus olhos da fé abertos para enxergar a beleza do Salvador e perceber o valor da sua morte na cruz como seu substituto? Os cegos curados agora seguem a Jesus. E os seus novos olhos terão a oportunidade de ver a sua entrada triunfal em Jerusalém, nos próximos 3 minutos. No capítulo 21 de Mateus, Jesus chega ao Monte das Oliveiras, nos arredores de Jerusalém, e manda que 2 discípulos sigam adiante, até encontrarem uma jumenta amarrada com um jumentinho ao seu lado. O Evangelho explica que aquilo era o cumprimento do que tinha sido previsto pelos profetas Isaías e Zacarias, que disseram: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde, e montado num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos encontram tudo como Jesus havia previsto e trazem o jumentinho para ele montar. Observe que aquele animal nunca tinha sido montado antes, e ninguém ousaria fazer algo assim a menos que estivesse participando de um rodeio. Mas Jesus não apenas sabia da existência do jumento e onde ele podia ser encontrado,
como ele também tinha total controle de tudo. Afinal, amansar um jumento era fácil para quem era capaz de amansar o mar revolto, de curar cegos de nascença, de ressuscitar mortos. Quando você vê o poder que Jesus tinha sobre o tempo e o espaço, os elementos e as circunstâncias, os homens e os animais, aí você entende também que a sua morte na cruz não foi acidental, não foi um imprevisto. Jesus veio voluntariamente morrer na cruz como um sacrifício pelo pecado. Ele não foi um revolucionário qualquer que acabou martirizado, como se os seus planos de mudança do mundo tivessem sido frustrados pela ação do poder público, político e religioso. Não. Ao contrário, do início ao fim da sua jornada aqui, ele sempre esteve no total controle da situação e olhando para a conclusão da sua missão. Se ele quisesse, ele poderia até ter descido da cruz. Só que aí não poderia dizer, como disse, está consumado. Ele disse isso referindo-se à sua obra completa ali na cruz. Agora Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho e é aclamado de modo triunfal pelas pessoas. As pessoas lançam ramos de árvores e vestes para forrarem o caminho do Messias, o filho de Davi. O povo reconhece a sua glória, clamando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Em nenhum momento Jesus rejeita esse tratamento, demonstrando assim ser verdadeiramente o Messias esperado. Obviamente tudo isso acontece pelo poder de Deus e não por iniciativa das próprias pessoas. Deus quer deixar bem claro quem Jesus realmente é. Quanto às pessoas, bem, em 5 dias, essas mesmas pessoas, nessa mesma cidade, nessas mesmas ruas, estarão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabe disso e decide visitar o templo, o lugar no qual Deus tinha colocado o seu nome e que era o único lugar onde um israelita podia adorar a Deus. Nos próximos 3 minutos você conhecerá o Templo de Jerusalém. Após libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus ordenou que construíssem um tabernáculo, uma tenda para ser o lugar de adoração em sua peregrinação pelo deserto. Aquela tenda portátil era o único lugar onde os israelitas deviam adorar a Deus. Quando o povo entrou na terra prometida, Deus ordenou a Salomão que construísse um lugar fixo de adoração, o templo em Jerusalém. Ali Deus colocou o seu nome, o que equivale a dizer que aquele lugar era a representação visível da presença de Deus. Estar ali era estar na presença do próprio Deus. Aquele era o único lugar do planeta reconhecido pelo nome de Deus, o único aprovado por ele. E se alguém construísse um templo ou um altar em qualquer outro lugar, estaria pecando. O templo que Jesus visita, aqui nesse capítulo 21 de Mateus, não é o mesmo que foi construído por Salomão. Aquele foi destruído depois em guerras. Trata-se aqui de uma reconstrução, mas que é endossada por Jesus por estar no único lugar que Deus estabeleceu para colocar o seu nome. Esse templo não existe mais também. E hoje, no seu lugar, o seu terreno é ocupado por uma mesquita. Portanto, em nossos dias, não existe um lugar físico de adoração que possa ser chamado de templo de Deus. Deus não ordenou a construção de nenhum outro templo. Lembre-se disso. O Antigo Testamento e os Evangelhos, também juntos, apresentam contrastes importantes quando você compara com as cartas dos apóstolos. Até o livro de Atos, antes do livro de Atos um pouco, Deus estava tratando com Israel. A partir do livro de Atos, inclusive, Deus passa a tratar com a igreja, o povo escolhido antes da fundação do mundo, e que é formado por todos os que são salvos pela fé em Jesus. Para Israel, veja o contraste, havia um lugar físico de adoração, o templo de Jerusalém. Para a igreja, não. Esse lugar não é físico, é onde 2 ou 3 são reunidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Em Israel havia um clero de sacerdotes, alguns poucos privilegiados para entrar na presença de Deus. Na igreja não há clero. Todos são igualmente sacerdotes, com livre acesso à presença de Deus. Ninguém é maior, nem menor, nem melhor, nem pior. A lista de contrastes entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é interminável, mas já deu para você perceber que qualquer local físico de adoração, ao qual se deu o nome de templo,
nos dias atuais, não passa de uma triste caricatura da adoração dos judeus. Qualquer designação de um clero ou de sacerdotes, idem. Qualquer nome que identifique os cristãos além do nome de Jesus é também uma afronta ao nome que está acima de todo nome. Aqui Jesus aparece antes da cruz. Portanto, dentro da ordem de coisas estabelecidas por Deus para os israelitas no Antigo Testamento. Mas ele encontra no templo algo que infelizmente se tornaria uma marca registrada, uma mancha registrada da cristandade 2000 anos depois. É o que você vai ver nos próximos 3 minutos.